Olá a todos, boa tarde. Meu nome é Peter, acho que a maioria de vocês me conhece provavelmente. E a aula de hoje vai ser sobre dendrocronologia e dendroecologia, né? Que é o estudo, dendrocronologia é o estudo do tempo das árvores, né? Dendros é grego para árvore e cronos é o tempo. E dendroecologia seria a aplicação de estudo de anéis de crescimento para esses estudos ecológicos. Então, vamos lá. Tá, um pouquinho sobre a história do que é a ciência da dendrocronologia. Bom, a ideia de que árvores formam camadas anuais, ou seja, esses anéis de crescimento na madeira, já foi sugerida por Theophrastus na Grécia Antiga, que observou que a madeira tinha esses anéis, e com essa ideia que talvez fossem anuais. E Leonardo da Vinci depois começou a pensar nisso também, como ele fez com tantas outras coisas. E para além de pensar que eram camadas anuais, ele teve a ideia de que a espessura desse anel poderia ser condicionada, né, ou causada pelas condições no qual aquela madeira foi formada, né, no qual aquelas árvores estavam crescendo. Ou seja, começou a pensar que tem informação estocada ali na largura dos anéis. E como ciência mesmo, ela foi se desenvolvendo na Alemanha e nos Estados Unidos aí por volta de 1850, no qual os cientistas começaram a pensar que o crescimento de árvores é síncrono, né? Então, dentro de uma mesma área, várias árvores têm o mesmo sinal de crescimento e que esse sinal também reflete o clima. Então, anos bons e ruins para uma árvore aqui são anos bons e ruins para a árvore do lado. E foi o Douglas que começou realmente o primeiro laboratório de anéis de crescimento na Universidade do Arizona. Ela ainda existe lá, né, em Tucson. E ele trabalhava bastante com ciclos solares, queria entender ciclos solares e pensou que conseguiria, a partir da largura dos anéis, reconstruir esses ciclos, pois eles estariam registrados aí nos anéis de crescimento. E essa é uma linha de pesquisa que existe até hoje, mas ele foi descobrindo que tem vários outros sinais registrados nessa madeira. E aí, quando a gente fala de anéis de crescimento e crescimento, é bom a gente relembrar um pouquinho, assim, rapidamente, como é que as árvores crescem, né? Então, voltar alguns anos aqui para as aulas da Botânica 2, sobre crescimento primário e crescimento secundário de árvores. E, bom, todo esse crescimento se dá a partir dos meristemas. Então, a gente tem o meristema primário e o meristema secundário, ou esse câmbio vascular, né, que se instala em gimnospermas, em angiospermas lenhosos. Então, gimnospermas lenhosos e angiospermas lenhosas. Mas a primeira forma de crescimento é o crescimento primário, né, o crescimento dos meristemas apicais em direção à luz. Então a gente vê, deixa eu ver se eu coloco um pointerzinho aqui. Lá no meristema apical, a gente tem o meristema apical mesmo e as gemas laterais, né, nas axilas das folhas. E a partir desse meristema, vai tendo divisão celular e a planta vai crescendo nas direções em sentido axial, né, então para cima e para baixo, nas raízes também. E temos aqui os tecidos primários, e quando se instala, então, lá os feixes vasculares e tudo mais, se instala também o câmbio vascular, né, fascicular, interfascicular, esses nomes vocês devem lembrar ainda. E esse câmbio, então, que vai gerar esse crescimento secundário, que é o crescimento em diâmetro, que é a parte que a gente estuda, né, com os anéis de crescimento. Tá? Crescimento primário, então, lá no meristema apical, em direção à luz, gerando novos tecidos, novas folhas ou novas raízes, né? E novos galhos, né, das axilas das folhas saem, dessas gemas axilares, saem novos ramos. E algo parecido também ocorre nas raízes, né, com uma raiz primária e depois raízes secundárias que vão crescendo em direção à água e aos nutrientes. Já esse crescimento secundário é o que se dá a partir do câmbio vascular, que é esse meristema secundário que se instala ali tanto nos ramos quanto nas raízes, a partir ali do promeristema, né, dos tecidos ali entre os feixes vasculares. E esse câmbio vascular então vai estar produzindo esse crescimento secundário, ou seja, produzindo novas camadas de xilema para dentro e de floema secundário para fora.
Então parece ser uma receita simples, né, para o crescimento primário e secundário, só que ela é bem eficiente. E assim, só para trazer umas curiosidadezinhas aqui, vim falar do que é a árvore mais alta, mais pesada e a mais velha do mundo. Não sei se vocês sabem, se vocês conhecem os nomes e os números, mas se quiserem pausar e pensar, podem pausar e pensar. Mas a árvore mais alta do mundo é uma gimnosperma, é a Hyperion, que ela tem 115 metros de altura e, bom, como quase tudo que é o maior do mundo, ela está nos Estados Unidos, né? Que é uma sequoia sempervirens, que são as sequoias costeiras, né? As sequoias que ocorrem ao longo da costa da Califórnia, e elas têm realmente essa capacidade incrível de crescer a mais de 100 metros de altura. E existem outros exemplos de algumas angiospermas, né, alguns eucaliptos que talvez cheguem a essa altura também. Os mais altos chegam a quase 100 metros. E algumas árvores em floresta tropical, úmida mesmo, chegando também a quase 90 metros de altura. Que são alturas assim, se a gente pensa na física de transporte de água, são alturas quase impossíveis, né? É muito fascinante como é que elas conseguem fazer isso. O indivíduo, né, o tronco mais pesado, com mais volume do mundo, é esse General Sherman, também nos Estados Unidos. É outro tipo de sequoia, né, Sequoiadendron giganteum, que tem aí uma estimada aí quase 2.000 toneladas de carbono de madeira estocada nesse tronco único. Mas também tem uma colônia de Populus tremuloides, que ela é clonal, então é um indivíduo só que foi crescendo, 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 que ele tem aproximadamente, aí, ou estimado, 6 milhões de quilos, né, ou 6.000 toneladas. E também é estimado que ele tem 80 mil anos de idade, pela taxa de crescimento e assim por diante. E aí nós temos a árvore mais velha do mundo, que é o Pinus longeva, que ela chega a 5 mil anos de idade, né, que são essas árvorezinhas tortinhas, tem cara de velhinho mesmo já, né? E são esses indivíduos fascinantes que têm 4, 5 mil anos de idade, novamente também nos Estados Unidos. Mas essa colônia Pando tem então a idade estimada de 80 mil anos, e se a gente considerar a mesma genética sendo um mesmo indivíduo, isso é o indivíduo mais velho que existe, né? Tá. Então a gente vai estar falando majoritariamente aqui sobre madeira, né? Ou basicamente somente sobre madeira. E só para recapitular então o que é a madeira mesmo, né? Quais são as funções e os seus tecidos. Então a descrição é que é um tecido constituído especialmente de celulose e lignina, né? Que são os principais constituintes, formado pelo desenvolvimento do xilema secundário dos caules, ramos e raízes de árvores e arbustos, e de algumas trepadeiras também, né? As lianas. Ou seja, é o lenho. Então, quando a gente fala de lenho, a gente fala de madeira produzida aí pelo crescimento secundário. Quais são as funções do lenho, ou as funções da madeira? Serve para transportar água, serve para dar suporte à copa, por exemplo, lá em cima, ou às raízes para suporte para o indivíduo como um todo, e também como estoque de reservas, né? Acho que todo mundo conhece as árvores barrigudas, que tem aquele barrigão, porque tem bastante ali reserva de água dentro. Mas dentro das células do xilema, as árvores também guardam, por exemplo, bastante amido, né? Tem espécies que têm muito amido dentro da madeira. Tá? Então as funções principais são transportar água, são dar suporte ao indivíduo e estocar reservas. E aí os tecidos que fazem essas funções para o transporte de água são os vasos, né? No caso das angiospermas, e as fibras para dar suporte. No caso das gimnospermas, essas duas coisas estão juntas na forma de traqueídeos, tá? E o estoque de reserva se dá com células de parênquima. Tá? Então aqui só para mostrar um caulezinho de uma angiosperma. Então temos aqui no meio a medula. Na medula ali tinha os vários polozinhos dos feixes vasculares, né? Então tinha xilema primário para dentro, que são essas areazinhas aqui. Entre ele e o floema primário se instalou o câmbio vascular, que começa a criar camadas e camadas e camadas e camadas. E essas camadas vão empurrando então o que era o floema primário e a casca para fora, e se deposita então aqui uma camada de xilema secundário. No caso aqui é uma espécie que forma anéis de crescimento, então a gente vê aqui a demarcação de um anel,
e aqui a demarcação do outro anel, né? Então é um ramo que tinha 2 anos de idade, com os vasos, que são essas grandes aberturas, né? Esses espaços vazios, que é por onde passa a água. Fibra são essas células com um lumen menor, né? Um espaço intracelular menor e uma parede mais espessa. E aqui parênquima, por exemplo, na forma de parênquima radial, que são esses raios parenquimáticos que fazem o transporte radial de fotoassimilados ou de nutrientes, por exemplo, para as célulazinhas que estão aqui dentro, que estão com fome. O fotoassimilado desce pelo floema, né, a seiva elaborada, e o floema está aqui fora, né, externo ao câmbio, e ele vai então entrar pelo parênquima radial e chegar aqui a célulazinha com fome. Tá? Então, novamente as funções e os tecidos da madeira. Tá, então temos aqui não só em eudicotiledôneas, tá, também em gimnospermas esse crescimento secundário a partir aí do câmbio vascular. Temos um outro câmbio, também uma outra camada meristemática na casca, né, que forma a periderme, mas não vamos entrar em detalhe nisso agora, tá? Mas o que é então o câmbio? Né? Então o câmbio é essa camada de células que gera novo floema, novo xilema, e num corte anatômico ela tem essa aparência aqui, né, de célulazinhas meio que achatadas, que estão se dividindo ali, e depois que elas se dividem, elas começam a se especializar, né, dependendo se vai para dentro ou para fora. Então, por exemplo, aqui nós temos uma célula de vaso, de xilema, que está ainda em expansão, né? Ela está ainda ali absorvendo água, expandindo, e quando chega a um tamanho, o tamanho desejado, ocorre uma deposição de parede secundária, né? Uma deposição aqui, primeiramente, um espessamento da parede, e aqui já uma deposição de lignina, né? que fica corada em vermelho. Então ocorre ali uma maturação e ela chega ao seu estágio final como célula e começa a exercer suas funções. Tá? Então esse tecido aqui em divisão é o câmbio, e ele produz em quantidade de células e em tamanho também muito mais xilema do que floema. Né? Os caules têm muito mais madeira do que a casca por fora. Tá? Então esse é o câmbio, para fora xilema, para dentro, floema, perdão, e para dentro xilema. Então passa por um espaço, uma fase de expansão, maturação, até chegar à sua função final, que é o transporte, no caso dos vasos, por exemplo, o transporte de água. E aí se a gente pega e faz um macerado desse xilema, né, divide assim as células em suas unidades únicas, digamos. As fibras têm essa aparência aqui alongada, né, então elas são para dar resistência e para resistir à tensão da madeira. Os vasos são esses cilindrozinhos com maior diâmetro, né, um maior lumen e cheio de pontuaçõezinhas para poder ter transporte para dentro e para fora entre vasos e os outros tecidos. E o parênquima são células geralmente mais isodiamétricas, né, elas são mais simétricas em todos os seus planos de corte, que são essas células então que fazem a função de estoque e de transporte radial de fotoassimilados, nutrientes e assim por diante. Só para relembrar rapidinho aqui, a gente tem então dois tipos de células cambiais, algumas que produzem fibras e vasos e parênquima, novamente com floema para fora, xilema para dentro, e nós temos as células do parênquima radial que produzem somente novas células de parênquima radial, também xilema para dentro, floema para fora. Só para relembrar, células diferentes, funções diferentes e assim por diante. Tá. Então se a gente pensa no crescimento de uma árvore no cerrado, né? Vocês acham que esse crescimento ele vai ser constante? Ela cresce o ano todo? Tem talvez uma periodicidade nesse crescimento, né? Por exemplo, pensem num ipê, que aqui em Campinas está cheio, né? O que ele faz na época seca? A espécie ela perde as folhas, né? Perdendo as folhas perde o motorzinho da fotossíntese, né? Então não tem mais ali produção primária. Será que com isso todo o indivíduo entra em dormência por não ter mais um carbono ali disponível? O que vocês acham que acontece? Né? E se vocês acham que tem periodicidade, o que determina essa periodicidade? Né? Bom, acho que
A resposta é simples, né? Que tem sim periodicidade. Se a gente está na Sibéria, né? Aqui no alto das zonas temperadas ou sei lá, aqui na Terra del Fuego, essa periodicidade se dá por variações de temperatura, né? Os invernos são super frios, quando as coisas vivas congelam, elas param de funcionar, né? Isso acontece também com as plantas. A fotossíntese basicamente para quando a temperatura abaixo de 5 graus, né? Acima de zero, e abaixo de zero, realmente tudo para. Mas o que nós vemos aqui, isso aqui é precipitação, né? Milímetros por dia. Então nós vemos que a quantidade de precipitação ela sobe, né? vai mais ao norte e depois volta. E, por exemplo, o nosso pico de chuvas é agora novembro, dezembro, né? Então temos aqui uma periodicidade também em precipitação e chega a ficar branco aqui embaixo, né, quando é época seca, porque são meses que realmente não chove, em média, ao longo de, se a gente pega a média de vários anos, são meses secos, né? Então nós temos aqui uma periodicidade também, um ciclo anual de chuvas e secas, né? Vocês sabem o que gera essa periodicidade? Por que a gente tem as estações do ano? Obviamente por causa do nosso grande rei Sol, né? E a forma como ele ilumina a superfície terrestre, né? Então, onde os raios do Sol atingem a superfície terrestre perpendicularmente, então, por exemplo, no Equador, é onde eles mais aquecem essa superfície. E um ar quente sobe, né? Tem essa corrente de ar ascendente. E então essa zona aqui, você vai ter ar saindo dali, né? Então uma zona de baixa pressão. E isso faz com que das zonas com maior pressão, o ar é atraído ao encontro dessa zona de baixa pressão. Tá? Então na superfície que está perpendicular aos raios do Sol, tem uma convergência ali de massas de ar que sobem e ao subir condensam e chove, né? Obviamente essas massas de ar elas vão ser repostas, né? Então isso gera uma corrente de ar que sobe, esse ar ele acaba sendo transportado meio que diagonalmente para latitudes mais altas. Lá esse ar frio e seco desce e novamente vai repor, né? Então são células, são ciclos fechados aqui. E geralmente esse ar que desce aqui gera desertos, né? Então aqui no México, nos Estados Unidos, mas também o deserto do Saara, por exemplo, ele é seco assim porque é uma zona de corrente de ar descendo, né? Tá, então a gente tem esse sol perpendicular, ar ascendente, condensação de água e muita chuva. Então onde o ar converge, acaba chovendo. Tá? Mas isso ainda não explica a periodicidade, né? Da onde vem essa periodicidade? A periodicidade acontece porque a Terra ela está inclinada, né? em relação ao Sol, com aí mais ou menos 23 graus e meio. Então quer dizer que a posição onde o Sol incide perpendicular à superfície, ela não é o Equador, ou não é o Equador sempre, né? Isso varia de acordo com a posição que a Terra está, né? Que ela é inclinada e dependendo de onde ela está no Sol, o Sol vai estar incidindo no hemisfério sul a 90 graus, ou se está do outro lado, no hemisfério norte, né? E isso faz com que todas essas massas de ar ascendente subam e desçam, então essa massa de chuva também vai subir e descer ao longo das várias latitudes. Tá? E como então isso gera uma zona de convergência, né? O ar sobe e tem que ser reposto, então vai ter uma corrente de ar de vários lados, né? Chegando ali para repô-lo. É uma zona de convergência, então a zona de convergência intertropical, que a gente chama em português, a ZCIT, ou em inglês a ITCZ, tá? Intertropical Convergence Zone. E ela fica então aqui no desenho no Equador, mas ela se move, né? Ela vai tanto para o norte quanto para o sul. Tá? E aí como o planeta é grande, complexo e tudo mais, não tem só uma célulazinha do Polo Norte até o Equador, ela acaba se rompendo e então são várias células aqui que são geradas e por isso que a gente tem uma zona de chuva no Equador e uma zona mais úmida aqui na 60 graus norte. Mas isso não é o tema dessa aula, tá bom? A posição dessa zona de convergência intertropical então varia, e aí então quando temos o solstício de verão no hemisfério norte em julho, né?
21 de junho, julho, ela está mais ao norte, né? E dependendo da quantidade de massa continental que temos por hemisfério, ela sobe mais ou não. Então, como aqui tem muita massa continental e o ar esquenta mais sobre a massa continental do que sobre os oceanos, acaba puxando mais a zona de convergência tropical para o norte e ela desce menos para o sul, porque aqui a gente não tem tantas massas continentais, né? Mas o que importa aqui é que ela sobe e desce, e com isso as chuvas sobem e descem também, né? E isso gera essa periodicidade na precipitação, gera meses secos e úmidos ao longo do ano, né? Uma foto de satélite aqui, só para mostrar a zona de convergência intertropical. Então aqui está ou num período que ela está subindo, ela está acima do Equador, ou que ela está descendo, né? Mas ainda não chegou ao seu pico no norte, que fica mais ou menos aqui no México, né? Ela está ainda um pouco acima do Equador, e aí ou nessa fase de subir ou descer, né? Tá. E aí então nós temos uma coisa que é, dentro de um ano temos uma periodicidade, então um acúmulo de chuvas numa parte do ano e outra parte do ano é seca. E aí temos variabilidade entre anos, né? A pergunta é se todo ano é igual, se todo ano chove a mesma coisa. E a resposta obviamente também é não, né? Nós temos anos muito mais secos, por exemplo, agora estamos aí num período de secas e os reservatórios estão baixos e tudo mais, porque temos um ano que tem chovido pouco, né? O acumulado do último ano. Então existe também variabilidade, para além de sazonalidade e periodicidade, né? Temos variabilidade. Então isso pode ser, por exemplo, decorrente da posição da zona de convergência tropical. Então tem anos que ela sobe mais, então esse ano em vermelho aqui é 2013, então ela subiu, chegou até a Índia, mas por exemplo esse ano verdinho aqui 2008, ela ficou baixa, né? Então essa zona de convergência de ar, ela não subiu até a massa continental, então choveu muito menos na Índia em 2008, provavelmente, do que choveu em 2013. Tá? Então tem variabilidade, isso tem a ver com temperatura do oceano, tem a ver com anos de El Niño, tem laninha, oscilações do Oceano Atlântico e assim por diante. Tá? Mas o que importa é que, então, entre anos vai ter oscilações, você vai ter anos com mais chuva e menos chuva. Então, por exemplo, o que determina essa variabilidade? Um exemplo que é muito forte nos trópicos, né, que afeta muito o clima tropical, é o El Niño, né? Então, normalmente a gente tem aqui do Peru para a Austrália, devido à rotação da Terra, à convergência de ar e os ventos, a direção dos ventos principais, a gente tem que as águas superficiais são empurradas para a Austrália, né? Então, geralmente a água aqui no Peru é mais fria, porque conforme a água vai sendo empurrada, ela é puxada, né? Ela vai sendo puxada do fundo do oceano. Então, aqui a gente tem uma região de água fria, que está vindo do sul ou do fundo do oceano, e água quente aqui na costa da Austrália. No ano de El Niño, esses ventos eles ficam fracos, mudam de direção, e essa água quente se move e se acumula aqui no Peru, ao longo da costa do México, do Peru. E, bom, dá para imaginar que uma água mais quente evapora mais água ou menos água, e isso muda ciclos globais de precipitação. Então, o ano de El Niño gera invernos mais quentes e secos nos Estados Unidos, a Caatinga também, o sul do país já é diferente, a Austrália também fica seca. Então, nem todo ano é um ano de El Niño, então a gente tem aspectos que causam essa variabilidade, né? Fatores globais que causam variabilidade interanual na precipitação, né? Então, o que acontece num ano de El Niño? A gente tem o sul da África fica mais seco, mais o norte, ou essa parte mais central da África fica mais úmido, Flórida chove mais, mas essa parte fica mais quente, então afeta todo o sistema global ali de circulação, dá uma bugada, digamos, e muda precipitação e temperatura em vários lugares, né? Então isso cria variabilidade, anos de El Niño são diferentes dos outros anos, né? E isso um processo cíclico que vai acontecendo, né? A gente tem esses registros desde 1950. Em vermelho temos anos de El Niño, em azul anos de Laninha. E às vezes é 2 anos seguidos, às vezes é um pico mais forte, né? 97 foi um ano de El Niño muito forte.
Às vezes a distância entre os picos é menor, às vezes ela é maior. Ou seja, variabilidade, né? Anos de muita chuva e pouca chuva vão se alternando aí acompanhando esse ciclo de El Niño, por exemplo. E aí essa periodicidade, que ela é meio que previsível, né? A gente sempre vai ter um período seco. Mas essa variabilidade afetam a fenologia das árvores e com isso afetam também a fase de crescimento delas, né? Então, essa parte mais previsível, que é a periodicidade, vai gerar deciduidade, então as árvores já meio que sabem, ixi, agora vem o tempo seco, bora perder folha e esperar as chuvas voltarem, né? Então, deciduidade induz então uma dormência cambial e é o que induz essa formação de anéis de crescimento, né? O câmbio para de crescer e gera ali uma camadinha que distingue aquela madeira do final do ano com a madeira do começo do ano que vem. E a variabilidade é o que gera então anéis maiores e menores, né? Então esses sinais síncronos entre indivíduos são causados aí pela variabilidade entre anos. Então aqui temos, por exemplo, esses triângulozinhos indicam anéis de crescimento. Então aqui temos um ano que foi provavelmente um ano ruim, né? Um ano de seca, por exemplo, alternado por um ano onde choveu mais. Então temos anos mais estreitinhos e anos mais largos. E esse sinal, se ele for síncrono entre indivíduos ou se for um sinal regional, isso indica, por exemplo, que esse ano mais seco aqui, se coincidir, por exemplo, com 97, que foi 97, 98, foi um ano de El Niño, pode ter um sinal de El Niño nesse crescimento, né? Anos de El Niño, um crescimento reduzido. Tá? Então, periodicidade, essa parte mais previsível, e a variabilidade, que é a parte mais imprevisível entre anos. Aí eu não vou entrar muito em detalhe, mas tem um pouquinho também uma questão ontogenética, né, da faixa de vida ou da idade ou tamanho que o indivíduo se encontra, né, que também causa variabilidade. Então a gente tem árvores jovens, especialmente as heliófitas, né, que nascem já com bastante luz, elas geralmente crescem rapidamente quando são pequenas, em direção a mais luz, e esse crescimento se reduz ao longo do tempo. Então basicamente a gente tem uma variação grande de crescimento, mas uma média mais alta numa fase, nas idades menores, e isso vai diminuindo ao longo do tempo, e conforme ela vai crescendo, essa variabilidade diminui. Tá? Só para ilustrar isso, não é uma coisa da qual a gente vai entrar muito em detalhe agora, mas o que a gente vê, por exemplo, é que tem anos em que todo mundo, né, todos os indivíduos estão crescendo mal, e tem outros anos em que tem uma variabilidade grande nas taxas de crescimento. Aí outros anos muito específicos em que o crescimento da maioria dos indivíduos reduz muito, né? Ou, por exemplo, esse ano aqui. Então a gente vê que tem um sinal comum, mas tem ano quando não tem uma limitação externa, né? Um ano muito ruim, um ano muito seco, por exemplo, as árvores vão fazendo um crescimento mais bagunçado, né? Aqui não parece ter um padrão, tem algumas que sobem, outras que descem, quando não há um fator limitante externo forte, cresce de qualquer jeito, e aí você tem pontos, né, lugares onde todo mundo é exprimido para uma taxa de crescimento bem parecida, que é esse fator externo, que geralmente é clima. Legal. Então a gente tem essa variação, né, a gente consegue medir esses anéisinhos de crescimento, a média de vários indivíduos, e calcula uma média dessa variabilidade de crescimento, que vai ser o que a gente chama de cronologia, né, um registro pretérito dessa variabilidade do crescimento. Tá? E aí essa cronologia vai incluir indivíduos jovens, indivíduos adultos, né, árvores mais velhas e mais jovens, que vão ter tendências ontogenéticas, vão estar em fases de vida diferentes, mas a gente consegue matematicamente filtrar isso, né, a gente remove essa tendência média, essa fase de vida que elas estão, por exemplo, usando médias móveis, né, esse é o crescimento esperado desse indivíduo para aquele ano, e esse é o crescimento realizado, então esse ano ele cresceu relativamente mais do que eu esperava. A gente consegue fazer uma indexação, um índice de crescimento, que vai ter então uma média de 1, então aquele ano que ela tinha um crescimento acima do esperado é um ano positivo, e esse jovem, por exemplo, neste ano, o esperado era crescer X e cresceu abaixo disso, né? Então cresce acima ou abaixo. E aí, se a gente faz então uma extração desses índices para todos os indivíduos, temos anos bons,
e anos ruins de crescimento. Então, quando a gente encontra essa sincronicidade, né, entre vários indivíduos na mesma floresta que estão contando a mesma historinha, a gente tem um sinal bem claro aí que tem algum fator externo causando uma sincronicidade em crescimento. E aí a gente pega essa cronologia, né, esse índice de variação, e correlaciona ele com o clima, por exemplo, com precipitação. E aí a cronologia, essa linha em preto aqui, mostra uma certa variabilidade que, se coincidir, por exemplo, com a variabilidade em precipitação, a gente pode concluir que precipitação é um dos fatores mais limitantes ou que mais estimula, né, o crescimento de árvores. Então, com isso a gente consegue fazer essas relações entre clima e crescimento e falar que espécie X é sensível à precipitação ou espécie Y é sensível à temperatura. E uma das grandes aplicações da dendrocronologia então, nesses trabalhos de reconstruções climáticas, né? Lembra que eu comentei do Pinus longeva, né? Que chega a 5.000 anos de idade? Então, se a gente mede os anéisinhos de vários indivíduos nessas florestas, nos White Mountains, por exemplo, aqui na Califórnia, e encontra um padrão síncrono de crescimento que reflete temperatura ou precipitação, a gente consegue reconstruir clima por 5.000 anos. Né? Então, a gente consegue reconstruir um cenário base de clima de 5.000 anos que nos ajuda, por exemplo, a entender se o clima está mudando. Né? Então, se a gente tem lá 5.000 anos, por 4.700 anos, elas estão fazendo a mesma coisa e agora começa a piorar ou começa a melhorar, quer dizer que a gente está causando alguma coisa, né? Alguma coisa está acontecendo nesses últimos 100 anos que está fazendo o crescimento mudar. Tá? Então, por exemplo, para mudanças climáticas ou mudanças nas respostas das árvores às mudanças climáticas em contexto, ter essas séries longas, essas cronologias longas é muito útil. Né? E aí temos... tem várias equipes aí pelo mundo inteiro que estão trabalhando muito para fazer essas reconstruções o mais longo possíveis, né? Então, juntando árvores vivas com árvore morta do lado e um pedaço de árvore que foi usado numa igreja e árvores subfósseis e assim por diante, para construir, então, para reconstruir essa variabilidade em crescimento e reconstruir o clima no passado. Então, por exemplo, aqui é um exemplo de um gráfico de uma espécie que as árvores tinham aí, ou chegavam a 1.200 anos, né? Chegavam a 800 depois de Cristo. E aí vemos que existem ciclos interanuais, mas que, por exemplo, nos últimos tempos o crescimento vem aumentando relativo à linha média, né? A base média aqui. E isso pode estar relacionado, por exemplo, a aumentos de temperatura, se essa é uma espécie de clima frio. Então tem muitos desses esforços, né, pegando árvores vivas e aí árvores de madeira de árvores que foram usadas em construções mais recentes e cada vez mais antigas, até madeiras fósseis ou subfósseis. E temos já em alguns lugares reconstruções climáticas que voltam quase 11.000 anos no tempo. E 11.000 anos com resolução anual. Né? Então, 9.232 a.C., a gente sabe se foi um ano bom ou um ano ruim. Né? Nessa escala a gente consegue trabalhar, né? Na escala de variação anual. Então é uma parte bem importante aí da ciência da dendrocronologia. Outra aplicação que se faz bastante são reconstruções em ventos de fogo, né? Especialmente fazem isso muito nos Estados Unidos. Então aqui a gente tem um caule de Pseudotsuga menziense com 574 anos. E ao longo da vida ela sofreu vários eventos aqui de queima, né? Que acaba matando uma parte do câmbio. Então tem uma parte do câmbio que para de crescer. E eles conseguem então reconstruir a partir desses momentos em que o crescimento para. Por exemplo, aqui parou de crescer e ela começa a recuperar e fazer novas camadinhas que vão fechando esse machucado, né, essa cicatriz. E a partir dessas cicatrizes de fogo eles reconstroem eventos de chuva passados. Né? Tem aplicações em arqueologia também, a gente consegue datar madeiras de edifícios ou de pinturas, né? Tem muitas pinturas que eram feitas em painéis de madeira. Aí se você
lixa a parte de cima e mede os anéis, e esse padrãozinho aqui de crescimento desse pedacinho de madeira encaixa numa cronologia e indica que essa madeira foi cortada após a morte do Van Gogh, aí você sabe que essa pintura é uma falsificação. Se ela coincide com o período de tempo que o Van Gogh estava vivo, você pode falar, não, pelo menos a partir da madeira, tudo indica que essa pintura foi feita, é contemporânea ao pintor, né? São algumas aplicaçõezinhas mais um pouco alternativas talvez à ecologia. E aí se a gente olha para onde os dendrocronólogos trabalham, né, isso aqui é uma base de dados internacional de anéis de crescimento, a gente quase não vê nada nos trópicos, né? Isso pode significar duas coisas, ou várias coisas, né? Mas que não dá para fazer dendrocronologia nos trópicos, ou seja, as árvores talvez não produzem anéis de crescimento, os dendrocronólogos tropicais não colocam as cronologias nessa rede internacional. E é um pouco das duas coisas, tá? Ou não há nada nos trópicos, e as árvores tropicais não formam anéis de crescimento, isso é uma crença que existe, né? Mas não é bem assim. Então, para ilustrar isso, né, tem uns trabalhos já contemporâneos ao Douglas, aquele que começou os trabalhos de dendro em zona tropical, em zona temperada, nos trópicos, então 1926, 1930, e já trabalhos anteriores a isso, 1898, com espécies tropicais, tá? Então, a ciência de anéis de crescimento já existe nos trópicos há muito tempo. Esse aqui é um trabalhinho bem recente de um aluno meu de doutorado, que é o trabalhinho de mestrado do José Roberto, né? Ele está fazendo doutorado agora comigo, e ele olhou então para anéis de crescimento na caatinga, né? Para o potencial dendrocronológico de 4 espécies da caatinga, um trabalhinho que já está publicado numa revistinha de dendrocronologia, né? Que chama Dendrocronologia, no qual a gente pegou 4 espécies da caatinga e olhou para a madeira, tentou entender quais são as estruturas que tem ali que demarcam o crescimento, mediu a variabilidade desses anéis e correlacionou isso com o clima, né? Então aqui um pouquinho o processo, né? A gente usa uma broca para furar as árvores e extrair as amostrinhas de madeira. Elas são fixadas num suportezinho, são lixadas, e aí a gente mede os anéis a partir dessa superfície lixada da madeira com, por exemplo, com software, né? Então tem um programinha que conta ali quantos pixels tem entre cada anel e converte isso para centímetros ou para milímetros. E assim a gente reconstrói esse crescimento. E por exemplo, aqui para uma das espécies, que é o pereiro, Aspidosperma perifolium, a gente tem essa linha preta, é a reconstrução do crescimento da espécie, e a linha cinza é a precipitação naquela localidade. Então a gente vê que anos de bastante precipitação tem bastante crescimento, anos mais secos um pouco crescimento, e essa variabilidade no crescimento ou na precipitação é refletida no crescimento, ou seja, anos de chuva, mais crescimento, anos secos, menos crescimento. O que na Caatinga é bem fácil de entender, porque é um bioma que ele é muito influenciado pela chuva, né? Uma região árida ou semiárida. A chuva vai ser um determinante forte da variabilidade de crescimento e da produtividade daquele bioma. E o que a gente também fez é correlacionou essa variabilidade de crescimento com variabilidade na temperatura oceânica. Existem reconstruções de temperatura oceânica, e a gente vê então uma forte influência, por exemplo, dessas áreas aqui no Atlântico, no crescimento, né? Por exemplo, aqui uma correlação positiva, quer dizer que se essas águas aqui estão quentes, ali evapora muita água, evapora mais água, e pelos ventos alísios isso acaba sendo transportado para o nordeste do Brasil e gerando mais precipitação e mais crescimento, né? Então, só para concluir essa primeira parte, que é mais sobre o que é a ciência, como é que é crescimento e o que influencia o crescimento, a gente tem esses anéisinhos na Caatinga, tem várias espécies que formam anéis com potencial para uso dendrocronológico, que o crescimento reflete a variabilidade em precipitação, mas também tem esses efeitos oceânicos, e essas respostas de crescimento ao clima
entendê-las é especialmente importante, pensando que a gente vai sofrer aí mudanças climáticas, né? Pensando nos cenários climáticos futuros, que prevêem aí uma maior seca na região. Então, para a gente é bem importante estar entendendo melhor esses crescimentos. No final da primeira parte, vamos para a segunda parte.